só acredito quando a gente resolve ou quando as empresas começam a ser um reflexo da sociedade. Porque eu acho que aí você fala assim, preciso resolver um problema para 80 a mais. Tem aqui uma pessoa, bota ele aqui. E aí quando você fala assim nesse grupo, o que você acha disso? Você fala, você não precisa achar. Chama aquela pessoa lá, 80 a mais, que tá aqui no grupo, que já tá aqui dentro e pergunta para ele. Porque se a gente olhar, quem é mais importante para dar opinião sobre isso que a gente está criando e se a gente está criando para esse grupo? Alguém que venha desse grupo para a gente começar a conversa. Carreira 50+, reinvenção pessoal e profissional na maturidade, etarismo, tendências do mundo corporativo. Como que é o futuro nos negócios para essa segunda fase da vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Maria Cândida, esse é o videocast Conexão Pro Idade, apresentado por Nutren Sênior da Nestlé. E a nossa convidada de hoje é espetacular. É uma mulher linda, uma empresária, CEO, fundadora e CEO da Nossa Praia. Ela já vai explicar essa empresa que tem muitas coisas legais. Dilma Campos, prazer! Ai, Maria Cândida! Ai, que delícia, gente, que bom! Não, delícia pra mim tá aqui. Gente, eu tô adorando isso aqui. Antes de a gente falar de negócios, vamos falar como que foi fazer 50 anos? Fácil, difícil, Olha, pra mim, reinvenção, de repente. Reinvenção foi o que eu fiz a minha vida inteira. A minha vida inteira foi de reinvenção, atrás de reinvenção, olhando as oportunidades, né? Mas fazer 50 anos foi muito tranquilo pra mim. Não foi uma coisa que pesou. Mesmo porque, assim, eu gosto de falar, assim, a gente que gosta de estudar tá lá ouvindo o tempo inteiro. Há 15 anos vai mudar a pirâmide etária, o formato da pirâmide etária, vai inverter, vai inverter. E aí você vai olhando isso acontecer. Então eu acho que esse olhar de estar neste lugar e poder entender quanto ia isso transformando, me deixou muito tranquila. Eu chego nos meus 50 anos muito tranquila. Essa coisa de, a crise dos 50, as crises dos 40. Gente, pra mim era assim, uma idade como qualquer outra, com outras necessidades, óbvio, né? Mas que a gente chega, e eu acho que eu chego com vontade de querer me reinventar mais. Eu acho que esse é o futuro, já que você perguntou. Então, porque a gente tá num momento, falamos em outros episódios, até a Astrid Fontenelle falou, estamos na moda. Porque é a geração mesmo que a publicidade vai estar atuando, porque somos muito consumidores, né? Mas deixa eu pegar o gancho dessa reinvenção sua, porque é isso que a gente vê em você o tempo todo, falando com você, e tudo que você criou. Conta para as pessoas um pouco da sua história, né? Como você chegou a ser a fundadora e CEO da Nossa Praia? Como que foi a vida? Difícil, obviamente. Sim, muito difícil. Mas eu acho assim, o que me coloca aqui é uma característica chamada adaptabilidade. Eu adoro falar sobre isso, que é como você entrar em ambientes e conseguir se adaptar. Meio camaleão, assim, que você entra e fica daquela cor e vai mudando isso. Mas essa adaptabilidade com a necessidade, né? Porque eu sempre digo assim, tem dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo da oportunidade, então você olhou um negócio, você tem dinheiro, você vai investir ali, você vai criar. Mas tem o empreendedorismo na necessidade, que é aquele da sobrevivência. Sim. E para mim sempre foi desse lugar que eu olhei, né, e trilhei aqui a minha carreira e construí a minha vida neste lugar da necessidade. Então, eu faço parte, na verdade, de um grupo grande de comunicação e depois de 7 anos ali, assim, já com 38 anos de idade, então essa coisa de chegar aos 40 anos, você tendo feito alguma coisa, as pessoas já estavam lá na minha frente. O que a gente tinha naquele momento? A gente tinha um retrato, né? E eu não entendi esse retrato, até porque eu não tinha o letramento suficiente e não sabia do meu passado, do passado dos meus antepassados. Assim, eu não tinha essa profundidade de conhecimento. E aí eu olhava para frente e o que eu via? Eu via os meus pares avançando em suas carreiras e eu há 7 anos fazendo a mesma coisa. Então eu comecei muito a achar que o problema era eu. Gente, o problema sou eu. Se todo mundo andou para frente, por que só eu tô parada no tempo? E tá parada no tempo não era uma coisa confortável para mim. Era uma pessoa que sempre ficou a milhão inteiro criando. Eu tô procurando,
né, dar aquele passo para frente, andar um passo para frente, abrir uma fresta da porta, né? Então, porque eu sempre falo, você conseguir abrir uma frestinha, se você empurrar muito, né, que é o trabalho, né, essa porta se abre. E aí, quando essa porta se abre, você enxerga um novo mundo, um novo lugar. E isso foi a minha vida inteira. Eu sempre digo isso, assim. Eu estudava, voltando um pouquinho para o passado, eu estudava em colégio estadual. Quando a gente, por conta de bolsa de estudos, por conta dos meus irmãos, foi para um colégio particular, eu falo, gente, eu descobri que a Disneylândia existia. Então, isso faz muita diferença. Porque se ela existe, Oportunidades. eu quero estar lá. Por que será que eu não posso chegar lá? Então, você vai se perguntando isso. E nesse momento, já ali, com 38 anos, eu falava, por que eu não tô pra frente? Por que eu não andei pra frente? Então, isso começou a me incomodar muito. Eu já tinha filha, né? Então, o que eu vou deixar para minha filha? Então, você vai tendo outra preocupação. Então, essa chegada nos 40 anos, o que me incomodava é que eu vi os meus pares e eu não tinha andado. E aí A maioria homens brancos hétero? A maioria homens brancos héteros ou poucas mulheres brancas. Exatamente. Mas mulheres brancas, justamente exatamente. nesse lugar. E aí eu vou perguntar, gente, por que eu não andei? Não, mas você é ótima. Sim, eu sou ótima. Vocês, 7 anos, vocês falam que eu sou ótima, que eu entrego. Mas por que eu não andei? E aí eu entendi. Acho que pela primeira vez na vida que eu não conseguiria, nesse lugar, driblar o racismo estrutural. Assim, foi um entendimento pleno, sabe? De uma visão, assim, e de uma transparência que eu não ia conseguir. E aí eu falei, já sei. Se eu não consigo, eu preciso provar para eles que eu posso ser uma CEO, que eu posso ser uma vice-presidente. Vou abrir o meu próprio negócio. Vou gerir o meu próprio negócio e mostrar que eu tenho as qualidades necessárias ou as características necessárias para poder estar nessa passada, nesse lugar. E aí eu começo a empreender. Eu empreendo por necessidade, porque para mim é justamente o momento que aquilo que eu ganho no mês é aquilo que eu sobrevivo, é aquilo que a gente coloca em casa, que a gente divide, né? Então eu precisava estar nesse lugar. E foi nesse lugar que eu entendi. Então eu chego aos 40 anos nesse lugar, né? E aí eu vou nos 39, 40, empreendendo essa jornada empreendedora, que é uma outra jornada. Porque uma coisa é você falar assim, eu tenho lá o meu lugar, o meu emprego, né? Eu sou colaborador de algum lugar, e o meu job description é colocar isso para fora, é entregar um evento, é entregar uma comunicação. A outra é você gerir a entrega, é você gerir o fluxo de caixa, é você entender o imposto, é você entender o tributário, né? E aí você tem que se adaptar nesse lugar e enxergar esse lugar também de forma diferente. Então, essa vivência, e eu falo, gente, foi assim, a melhor pós-graduação em empreender que eu podia fazer na minha vida. Eu nunca aprendi tanto, eu nunca apanhei tanto, porque também não tem glamour, né? É uma coisa do dia a dia, da lida do trabalho, assim, do fazer todo dia, do enxergar todo dia. Não tem um lugar que você fala, ai, que bom, que glamour. E aí, eu ficava muito assim, as pessoas quando falavam de empreendedorismo naquela época, gente, eram todos perfeitos, ninguém nunca tinha perdido um negócio, ninguém nunca falava que tinha tropeçado, né? As pessoas estavam ali plenas, né? Plenas ali. Então, também foi um aprendizado entender que empreender também faz parte da realidade. E essa é a realidade do todo dia. Nesse momento como empreendedora, você tinha alguns sócios? Sim. No primeiro momento, sim. Você sentia a diferença entre pessoas brancas, né, já que a gente está falando de diversidade racial, e pessoas pretas, por exemplo, para conseguir um investidor, para conseguir um empréstimo? Como que Maria você… Cândida, eu tenho isso assim na ponta do lápis. Embora a gente entenda, e eu gosto de falar isso, que empréstimos são negados para pessoas brancas e pretas. A gente entende isso, mas muito mais para pessoas pretas do que para as pessoas brancas. E aí, nesse primeiro movimento empreendedor que eu fiz, eu tinha 2 sócios não negros, então 2 sócios brancos. Gente, precisa comprar computador, tinha empréstimo. Precisa fazer isso, tinha empréstimo. Então, a gente não precisava usar o nosso dinheiro, a gente conseguia rodar com o dinheiro do banco. Quando eu me separei, que aí a empresa era só minha e era eu com o gerente do banco, não tinha mais empréstimo. Mas o potencial não era o mesmo, mas não tinha mais. Mas eu não sempre fui uma boa cliente. Então,
Mas só para não dizer que não tem, tem a 6% mês. Quer dizer que não tem. Então, assim, a taxa já era muito maior, não era exatamente 6%, mas a taxa já era muito maior. Uma coisa você falava, não, gente, não dá nem para entrar nesse lugar. Então, tem muito isso. Isso é muito claro ainda hoje. Sim, uma mulher preta empreendedora é mais difícil, mais sobrevivência, é mais arranque do que uma mulher branca ou um homem branco. Sim, ou um homem ou preto também, né? Porque a mulher preta, ela tá estatisticamente… Eu vivo falando de estatística porque ela tá no final dessa pirâmide toda. Inclusive emocional, inclusive relacionamentos, né? Tem todo o estudo sobre isso já. E inclusive envelhecimento. A gente vai falar muito sobre envelhecimento, bem-estar e tal. É outra até estatística de vida para quem envelhece com uma nutrição que não é adequada e sem oportunidades, enfim. E ambiente violento. Num lugar onde o racismo passa você e interpassa você todos os dias. Não tem um dia da minha vida que eu não tenha uma microagressão na questão racial. É todo dia. E quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Imagina, Dilma, você, né? Porque, de certa forma, você tem uma coisa… Tem a coisa querida, mas não é que porque tem a coisa querida do personagem e tudo mais, do castelo, que não aconteça com você. Você, hoje, na Nossa Praia, que você já vai contar que é a Nossa Praia, que é uma empresa diversa, que é uma empresa que prega sustentabilidade, ESG na veia e tudo isso. Você acha que as marcas têm condição de melhorar essa situação? A gente vê várias marcas, inclusive Nestlé, ajudando muito nesse processo de quebra de estereótipo, de idade, diversidade racial e tudo isso. O que você acha? Você que está junto com as marcas. As marcas têm o poder de fazer isso, né? Elas têm o poder de comunicar. Elas têm que se entender deste lugar de seres sociais, né? Quando a gente chega aqui e a gente vê a Nestlé trazer esse assunto do etarismo, é um assunto mais do que importante. Sim. Em época de, justamente, virada de pirâmide etária, de transformação… Mas as pessoas ainda têm um tabu em falar disso, um tabu em falar de menopausa, um tabu em falar que sente calor, um tabu em falar sobre como sexualmente ficou depois que entrou na menopausa. Tudo parece ser um tabu. E a gente precisa tocar nesses assuntos. Com certeza, é isso que o Conexão Prioridade está fazendo. Tocar em todos esses assuntos. O foco da nossa entrevista aqui, claro, é carreira, porque você é uma pessoa que construiu uma carreira incrível e tem muito a ensinar. Conta um pouquinho da Nossa Praia, que é a sua empresa mesmo, né? Que é você sozinha, né? Isso. Quer dizer, não é sozinha, você tem jeito. Agora já, mas não, né? Eu tenho aí sócio hoje, né? Mas a Nossa Praia, ela começou na sala da minha casa, literalmente, na mesa de jantar, que a família perdeu durante 6 meses, né? Então a gente começa num evento que, assim, olha, tem que apresentar um evento e a gente ganhou a concorrência. Então, gente, chama aqui as pessoas que você conhece, né? E você já, óbvio, há muitos anos no mercado. Então você monta um time e o time vai para a sala da sua casa, literalmente, né? Então não tem mais mesa de jantar, não tem mais jantares familiares, tudo acontece na cozinha, na mesinha da cozinha. E é isso que vai acontecendo. Então, a Nossa Praia, ela sai desse lugar e ela vem se construindo nesse lugar de querer zerar gases de efeito estufa, de zerar o carbono. Ela nasce querendo plantar árvores para compensar, para mitigar o que foi, né, emitido num evento. Ela nasce para falar que diversidade é importante, como a gente faz diversidade e inclusão. Ela nasce falando, olha, tá invertendo. Marcas, vocês estão enxergando que a nossa pirâmide tá invertendo? Todo brief que chega, inclusive hoje, tá? Chega que as pessoas querem os 20 mais, 21 mais. A geração Z. 18 mais. A geração Z. Só que essa geração a Gen Z. Sim, e hoje muito mais gente num outro lugar, né? Eu falo, hoje tem mais pet do que criança de 12 anos nas casas. Isso é um dado. Mesmo? Sim, muito mais pets do que crianças de 12 anos. Olha, que coisa. Essa coisa, pra mim, de olhar o que tá acontecendo no mercado, porque
socialmente o país borbulha, né? Sim. E eu ficava assim até muito inconformada, como é que as pessoas não estão vendo isso? Então a nossa praia vem muito para responder esse lugar das empresas ali como um lugar social. Né? Entendendo o seu lugar social. Que a gente está aqui hoje só porque essa marca entendeu, né, que tem um lugar social para discutir, né, sobre o assunto do etarismo, o assunto das pessoas falando do envelhecimento, da maturidade, né? Seja a palavra que for. Cada palavra que surgir ainda vão falar, ai, não é bem isso, muda, mas é a mesma coisa, né? Um pouco por aí. E aí eu vim olhando esse lugar com a nossa praia e falando, gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Há 2 anos atrás, o grupo Bipartners, do Bazinho Ferraz, faz o convite para a gente entrar no grupo, né? Hoje são 17 empresas no grupo, e a gente aceita entrar no grupo, e o aceitar entrar no grupo me dá outra oportunidade de falar o que eu quero mudar aqui e reposicionar. Então, a gente vem com um pilar de marketing regenerativo, que é justamente um pilar ESG, que é você fazer a comunicação a partir do impacto que ela causa. Então, não importa o que você faça. Vamos fazer uma campanha promocional. Ok, alguma parte dessa campanha pode ser doada para uma instituição? Alguma coisa dessa campanha, vamos zerar o carbono dessa campanha? Então, assim, este impacto é importante na regeneração. Então, a gente vem no marketing regenerativo, que tudo que a gente quer é, junto da verba de marketing, conseguir regenerar esses ecossistemas. Quem criou essa expressão? Você? Não, Marketing regenerativo? Essa expressão já existia. A expressão de marketing regenerativo aparece quando aparece a economia regenerativa. Mais limpa. Então, a economia regenerativa, ela vem num lugar de colocar na equação uma coisa que a gente nunca considerou, que foi o planeta. Qual o desgaste que o planeta está tendo? E a gente só está considerando porque a gente está vendo que a coisa vai pegar. Porque senão acho que o ser humano não iria considerar. Que bom, né? Você vê como tem oportunidades no sofrimento aí, Pois né? E aí o marketing regenerativo vem justamente desse lugar da economia regenerativa. E aí eu queria inventar uma plataforma que avaliasse o ESG dos eventos, para que você faz o evento esse ano, o ano que vem você faz o mesmo evento, você está evoluindo a sua maturidade ESG. Porque é muito do que eu falo, gente, não adianta, o ESG é uma construção de uma jornada. Não é de hoje para amanhã que você vai ter ser sustentável, exatamente. Gente, você precisa construir isso, né? E o construir isso, para muita gente, as pessoas, mas isso é gastar de… Não, isso é um investimento. Claro que sim. É um investimento muito claro. Frente às crises climáticas hoje, então ele se torna absolutamente necessário. Sim, claro e necessário, não é verdade? Então, eu acabei construindo essa plataforma de avaliação ESG, de avaliação de dupla materialidade, a gente entender onde as empresas estão, quais os territórios criativos propícios para cada uma dessas empresas. E aí a gente fala hoje que a gente tem esses 2 pilares lá. E aí um terceiro pilar que acabou aparecendo, que é o pilar do que a gente gosta de chamar advisory, que é você falar assim, poxa, me chama, porque eu sei fazer a sua equipe trabalhar para que o ESG esteja todo conjunto, mas eu não quero trabalhar isso sozinho, eu quero trabalhar isso colaborando com a sua equipe. São consultores, é isso ou não? Eu não gosto de falar muito da consultoria, porque eu acho que a consultoria tem uma característica assim, eu venho, eu olho, eu avalio, eu vou embora. Tá bom. Eu acho muito mais bacana quando você está trabalhando junto, não é uma auditoria. Construindo junto, ensinando, né? Porque muitas vezes o ESG nas empresas, ele não está num lugar só. Aqui faz um pedaço, ali faz um pedaço, o jurídico faz outro pedaço, o time de pessoas faz outro pedaço. Então, como é que você junta isso e fala, olha quanta coisa você já faz no ESG. Olha quanto isso significa lucrativamente para a empresa. Porque a gente fala muito isso. A criatividade, ela nasce de lugares diferentes. Sim. Então, eu falo, todo mundo traz a sua mala, a mala de ferramentas, que é da onde você veio, as suas experiências. Não importa se a sua experiência é internacional ou não. Importa que você traga para a mesa essa experiência. Porque essa experiência sua pode criar novos produtos para a empresa. Então, a gente precisa começar a olhar a comunicação desse lugar.
desse lugar mais profundo, mais próximo a lucrar e regenerar ao mesmo tempo, mais próximo a ESG. Aí, vamos te jogar lá para quando a Dilma era caixa de supermercado. E ela via… Ela queria ser caixa de supermercado. E depois gerente do supermercado. Enfim, ia criando. A gente tem uma série de empreendedoras aí no Brasil. E empreendedores, homens e mulheres. Mas a gente sabe que é mais difícil. A gente é o maior número de empreendedores. E mesmo assim é mais difícil, né? Muitos arrimos de família. E mesmo assim é mais difícil para empreendedora. Né? Às vezes ela tá ouvindo esse podcast e ela fala assim, mas isso que ela tá falando, ela conseguiu, eu nunca vou conseguir, não se encaixa. Eu já tenho 55 anos e já passei, assim, eu não sei onde eu me perdi, quando foi. O que eu faço? O que você falaria para essa pessoa? Ai, gente, eu falaria muita coisa. Primeira coisa que eu falaria é: acredite em você. A sua caixa de ferramenta é a mais importante. E mais importante que a sua caixa de ferramenta é a sua voz. É a sua voz que tem valor. E é a sua voz que te leva mais longe. Porque a sua voz fala aquilo que você acredita. Então, primeiro passo é acreditar em você. E aí, Maria Cândida, depois que a gente começa a entender que a gente tem esse potencial e que é só desbloquear esse potencial, eu falo sempre isso, não importa o que você faça, você tem grandes ideias e pode transformar essas grandes ideias em bons negócios. Seja arrumar armário, fazer arrumação, tem gente que precisa. Em todos os níveis. E das pequenas coisas, como se fosse uma formiga, né? A gente é um mundo que cada um tem uma função. E tem espaço para todo mundo. Então, você acha que o grande problema é se sentir mesmo oprimido? É falar assim, principalmente o etarismo talvez comece com a gente mesmo? Será que pode ser? Olha, eu acho que sim. A gente é criado numa sociedade machista, né, patriarcal, e uma sociedade que desde pequena a gente ouviu dizer pra gente o quê? Você não pode. Você não pode. O não a gente ouviu muitas vezes. E muitas vezes a gente pega isso pra si. Então, o que eu ouvi? Eu ouvia também, nossa, você vai chegar nos 50 anos, é terrível, é sofrido e tal. Mas eu falava assim, cara, eu acho que eu quero me propor a não chegar nos 50 anos dessa forma. Como é que eu faço pra não chegar? Então, uma das coisas que eu sempre fiz questão de dizer era qual a idade eu tinha. E aí, às vezes, eu falava pras pessoas assim, eu tenho 38. Fala que você tem 28 que tá passando. Não, mas eu quero ser uma mulher de 38. Tá passando, dessa forma. Ótimo. Eu não quero ser uma desavisada, sabe? De repente, 50. Né? Então, como é que eu vou construindo isso? E eu acho que essa é uma construção hoje, que quando eu falo, mas quantos anos você tem? Eu falo 53. As pessoas falam assim, nossa, mas você tem 53? Sim, eu acho que nós mulheres temos que nos enxergar nos 53 anos dessa forma. Concordo Isso totalmente. É muito importante. E eu acho que também houve uma evolução muito grande. Quando você vê, assim, a questão da alimentação. Hoje a gente coloca a questão da alimentação muito clara. Todo mundo hoje, assim, já entende como você pode ter uma alimentação mais regulada, uma alimentação mais natural, uma alimentação propícia para determinado tipo de doença. Então, eu tenho pressão alta, você vai ver, começa a ter pressão alta. O colesterol, gente, a gente já entende isso. E do mesmo jeito, isso você vê que os suplementos alimentares também evoluíram, né? Os remédios evoluíram. Então, assim, teve uma evolução desse quesito da saúde. Das ferramentas para o bem-estar, de ajudar a gente. Sim, e aí, se a gente tem isso, a pergunta é, por que não usar isso? Exatamente. Mas eu vou ficar com vergonha na minha casa, eu vou ficar ali e eu tô com calor e eu tô suada. Gente, eu lembro da minha mãe transpirava num lugar assim, ela ficava num estado que você falava assim, gente, eu não quero passar por isso. Eu tinha muito medo quando criança, eu falava, porque eu não quero passar por isso. Fui entendendo isso ao longo do tempo, fui aceitando algumas limitações que vinham, que era assim, gente, tudo bem, vai aparecer aqui do lado ruga, vai aparecer um cabelo branco, mas será que ele me incomoda ou será que ele incomoda mais as pessoas do que a mim?
essa construção na realidade, na verdade que você falou, pode começar por você admitir a sua idade. Eu falo publicamente que eu já menti a minha idade quando eu me separei. E aí eu comecei a, ir em baladinha e tal, que eu tinha uns 40 anos. E as pessoas eram mais novas. E eu tinha vergonha de ser a mais velha. E eu queria alguma coisa lá. Então eu falava, 35. E eu falo isso para as mulheres. Eu entendo porque muitas vezes vocês mentem. Porque é um lugar que nos colocaram que é de fragilidade. Mas você vai sentir muito mais forte a partir do momento que você falar realmente a sua idade, porque daí você vai eliminar também pessoas que não valem a pena e que estão te julgando só por isso. Mas para entrar no que você falou, que é o caso da alimentação, né, a nutrição, a suplementação, também acho que nosso momento de vida, lá no passado, não existiam suplementos. A gente não existia essas ferramentas, as nossas mães. Não tinham essa possibilidade, não tinham. Né? Então, a gente tá envelhecendo no momento, e isso que você falou, a pirâmide tá invertendo, cada vez a gente vai ter mais produtos para o nosso bem-estar. E isso é muito legal. Muito legal. E aí eu já vou emendar aí no Transcênio. Porque a gente tem, eu não sei se você conhece, tem um mix de frutas que você coloca com leite, pode bater, você pode tomar à noite, pode tomar no lanchinho e tal. E ele tem proteínas, é uma combinação exclusiva de proteínas, vitaminas, minerais, tudo isso que vai te ajudar nos ossos, vai te ajudar na imunidade, vai te ajudar no músculo e tudo. E com a sua rotina, óbvio, de algum exercício se mantendo saudável. Mas isso é muito legal do produto, que vai te dar o que você não consegue com a alimentação normal do dia a dia. Então, sobre essas ferramentas que a gente tá falando aqui. Gente, mas isso é maravilhoso, né? Já vou bater o meu com leite amanhã já pra tomar. Assim, eu quero chegar aos 60, eu falo isso, eu quero chegar aos 60. Maravilhosa! Só 60? Não, eu quero primeiro chegar aos 60. Eu vou de passo em passo. Nos 60 eu vou falar, eu quero chegar aos 70, entendeu? Mas eu acho que a gente vai viver muito mais. Então, mas o bacana do viver muito mais é o viver muito mais, muito saudável. Isso é o bacana. Isso, porque o envelhecimento com dependência, que é o que acontece na maioria ainda, é muito difícil. E cada vez mais a gente vai ter a medicina, por exemplo, medicina genética, que vai trazer, a gente vai poder, é caro ainda, por isso que a gente precisa de dinheiro, de independência financeira, principalmente nós mulheres, para poder pagar um exame que vai falar, olha, de repente você vai ter isso, você vai ter aquilo, daí você vai se adaptando e vai em frente. Então é tão importante. Você faz algum exercício físico? Porque você é uma mulher que trabalha o tempo todo, tá pensando em trabalho. Tava aqui antes da entrevista com o computador. E como que é? Dá tempo? Como que é esse dia a dia? Não, é um dia a dia super corrido. Já faz um tempo que eu faço isso. As pessoas, como você concilia a vida do trabalho com a vida da família? Eu falo, eu não concilio, eu só tenho uma vida. Então a minha vida é trabalho com família, eu tô no meio da reunião, a filha, mãe, não sei o que lá, não tá esquentando a água do chuveiro. Entendeu? Porque as pessoas acham que a gente não tem esse problema da água do chuveiro não esquentar hoje. Com a filha de 21 anos, que ela pode resolver isso. Mas a mãe sempre vai ser a mãe. É isso. Então, o que eu acho, assim, eu sempre tentei conciliar essas duas coisas. Agora, o yoga é necessaríssimo. Assim, pra mim, é aquilo que, se eu não faço, eu vou começando a ficar mais ansiosa. Eu fico numa velocidade. Eu já sou assim, né? Eu fico muito mais acelerada sem o yoga. E o yoga, ele é muito o meu momento, assim, ou do final do dia, ou logo do início do dia, que eu falo assim, eu não posso pensar em nada. Porque eu tô o tempo inteiro lá, e aí eu consigo, muitas vezes, assim, não pensar. Mas muitas vezes eu tô, porque tem isso pra resolver, tem aquilo pra resolver. Daqui eu vou pra ali, daqui eu vou pra lá, né? Eu falo, a minha mãe falou assim, quando você vai parar? Eu falo, mãe, calma, eu vou parar semana que vem, né? Porque parar o quê? Parou de trabalhar? Não, parar de viajar. Porque assim, pra mim foi a história, né, dessas 4 últimas semanas, foi que eu fui pra Cannes, pro festival lá de criatividade. Na sequência, eu fui pra Parintins, né? E na sequência, eu tô indo hoje pra Baixio, que fica ali na Bahia. Então, eu tô 3 semanas seguidas, quase 4 semanas, né? Porque Cannes foi 1 semana, eu voltei e já viajei. E ela falou, mas minha filha, que horas você vai parar? Você precisa parar em alguma hora. E sim, óbvio, a gente precisa parar em alguma hora. É o cuidado de mãe, a mãe. Mas a gente precisa, mas você faz suas pausas, né? Não, eu faço. Eu procuro sempre fazer. Terça-feira, que vai ser feriado aqui em São Paulo, eu vou parar
E é um dia que eu falo assim, não quero fazer nada. Eu quero ler, eu quero sair e andar pelo bairro. Eu adoro caminhar, né? Então, essa coisa do caminhar, pra mim, é muito gostoso. É porque você deve ver muita coisa e você já vai batendo, já vai conectando, já vai pensando em soluções. Isso é muito bom. Você falou de Cannes, obviamente, preciso te perguntar. Você foi palestrar em Cannes, num festival de publicitários, que é super respeitado. Sobre o que você falou? Quantos você impactou? Você sentiu as pessoas olhando? Como que foi? Assim, não, obviamente que estavam olhando, mas você entendeu o que eu quis falar, né? A emoção, porque a gente vê no olho das pessoas. Não, claro que a gente vê. E essa experiência foi incrível. Aliás, eu tenho uma história com Cannes muito particular. Em 2022, teve um movimento, e um movimento por conta que não haviam tantos jurados negros quanto deveriam ter, né, num país de maioria negra como o Brasil. E aí teve esse movimento em Cannes. Então, em 2022 eu fui jurada em Cannes, 2023 eu fui jurada em Cannes e 2024 eu venho como palestrante. Ai, então eu que falo massa. assim, gente, é só emoção da montanha-russa, porque eu falo assim, não, ano que vem eu não vou fazer nada, porque eu preciso descansar e tal. Mas aí vem um desafio, vem uma oportunidade. Como essa que veio de palestrar no maior festival, né, de criatividade do planeta, como eles se colocam. A gente falou como incorporar o ESG na sua equação criativa. Traduz isso daí pra mim. Uma das coisas que eu acho que sempre pra mim, talvez tenha sido… Eu acho que a minha última descoberta, assim, é que a gente precisa falar a língua do que o público tá entendendo. Então, a gente falava assim, ESG, ESG… Há 3 anos eu tô indo pra Cannes, há 3 anos eu falo sobre o ESG e as pessoas falam assim pra mim, ah, tá, é ESG. E aí, esse ano eu resolvi falar, né, com mais 2 amigas, sobre o ESG na equação criativa. Então, opa, falou de criação, falou de criativo, eu quero estar aqui. Então, o que a gente fala é muito isso, como lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Só que o que a gente fez? A gente fez uma análise dos Grand Prix, que são as maiores premiações de Cannes, dentro de uma matriz que a gente chama de Business Model Regeneration. Essa matriz foi criada por um grupo nosso, chamado ESG pra Já, que é um grupo think tank. É um grupo para pensar coisas ESG. Esse grupo, a primeira turma foi formada por 30 pessoas. E tudo que a gente produz nesse grupo é open source. Então, a gente põe num site, qualquer pessoa Qual é o site que eu quero pode ver? Qual que é o esgprajá.com.br. esgprajá.com.br. E isso é uma matriz que, se você quiser criar um negócio, ela vem do Canvas Business Model, né? Que é a matriz mais utilizada no planeta para se fazer um formato de novo produto, um formato de novo negócio. Então, ela é uma matriz muito utilizada, onde a gente acrescentou uma camada ESG para que os produtos que saíssem dessa matriz, as empresas que fossem criadas nessa matriz, tivessem já o olhar de lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Então, a gente foi com essa matriz dizendo, criativos, nunca ouviu falar nisso? Ai, a gente sabe. Então, quando Vocês sabem de tudo! Quando você pega um Grand Prix, né, que é essa maior premiação, e você coloca dentro dessa matriz, você entende que os Grand Prix ascendem quase os 9 blocos dessa matriz Regeneration. Então, isso instigou, óbvio, a curiosidade de muitos criativos. Porque, basicamente, não é isso que a gente diz, mas isso é uma receita. Se todos os Grand Prix estão nessa matriz e estão acendendo essa matriz, será que se eu fizer um case que também acende essa matriz, pode ser um Grand Prix? Talvez. Então, é um pouco essa provocação que a gente foi fazer. E quer saber, Maria Cândida, a gente saiu, assim, as pessoas falavam pra gente assim, nossa, foi maravilhoso, isso tinha que estar num palco maior e tal. Ai, foi… Assim, uma pessoa do capitalismo consciente de Los Angeles, uma outra pessoa de marca, uma outra pessoa de agência,
diferentes lugares do mundo falando com você que aquilo tinha que ser muito bom. E você ainda, será que foi bom mesmo? Sabe aquela coisa? Assim, e que eu falo que é diferente para nós mulheres, né? Talvez os homens saíssem, pô, foi muito bom, né? Mas você ali, gente, será que a gente falou tudo? Será que a gente entregou essa mensagem do jeito que a gente precisava entregar? E aí a gente ficou assim, acho que uns 2 dias, assim, as pessoas falando, ai, parabéns, parabéns. E a gente, muito obrigada. Também o processo criativo, até chegar lá. A gente tinha uma roupa que ela mudava, nossa, né, no meio da apresentação. Então a gente foi pra fazer tipo Grammy, não foi qualquer coisa não, né? Porque se é pra gente fazer, a gente vai fazer bem feito, né? E aí, para nossa surpresa, acaba o festival. E aí vem o site do festival dizendo assim: acabamos até o ano que vem. E ele passa fotos de algumas coisas que aconteceram. Tem 20 fotos ali que eles fizeram uma curadoria. Elon Musk, palestrante, né? E tal. E a gente na palestra. Que delícia, que legal. Aí eu falei, se a gente tinha alguma dúvida, tá aqui. Tá aqui. Aí vem retratado. O reporte, né? Porque ali foi só no tchau, até o ano que vem. Aí vem o reporte de Cannes, que você entra online, que também tem um randômico de fotos. E quem está lá? A nossa palestra, de novo. Então, a gente falou, olha, tira qualquer dúvida. Foi muito bom! Demais! A gente vai ver agora o depoimento do Marcos, que fala sobre carreira. Vamos prestar atenção e depois a gente repercute. Olá, meu nome é Marcos Gimenez. Vou fazer 69 anos este ano e eu tenho algumas experiências que eu gostaria de dividir com vocês. Eu sou publicitário há muitos anos, há mais de 4 décadas. Eu comecei na área de propaganda médica, gostei dessa atividade da área de comunicação e ingressei no ramo da publicidade. Fui trabalhar em veículos de comunicação como Contato, os grandes veículos de São Paulo, e depois que eu estava estabelecido dentro do ramo da propaganda, a partir dos 50 anos, eu resolvi que eu deveria agregar algum conhecimento intelectual para que eu pudesse diversificar também as minhas atividades profissionais. Foi para onde eu consegui virar-me, foi na área de letras, na docência de português e espanhol. Isso permitiu-me abrir um leque muito grande e auxiliar-me também na execução de tarefas na área de propaganda, como roteiros, como revisor, como copydesk, enfim, deu-me uma grande amplitude profissional, qualidade e muita motivação. Quando eu estava na faculdade de letras, eu conseguia mostrar para os meus colegas na execução de trabalhos para determinadas disciplinas que nós tínhamos muito a contribuir. A nossa experiência de vida, a nossa biblioteca de conhecimento permite que a gente vá além do que eles conhecem, porque não têm essa experiência. E a nossa experiência soma na hora de executar trabalhos. E os colegas professores, eu posso chamá-los hoje assim, eles nos viam com bons olhos, porque nós tínhamos muito a oferecer. Eu quero deixar para vocês um grande abraço. Quero parabenizar a todos que, com essa ideia de divulgar mais os 50 mais, faz com que nós estejamos mais animados para contribuir com a nossa sociedade, que precisa, sim, da nossa experiência e que se somem a outras. Os que vêm após nós, repitam, porque é realmente uma boa ação. Um forte abraço e muito obrigado a todos. Nossa, que delícia de depoimento, né? Legal, eu também, eu dei risada com ele e eu gostei da parte de animação. A gente falou sobre isso, que às vezes a pessoa se sente lá… ela não tá nem cansada. É que o mundo meio que jogou pra ela que ela ficou cansada ou está velha de forma pejorativa e que não serve mais. Ou talvez o mundo tenha colocado ela num lugar que, olha, você não precisa mais trabalhar. E eu falo isso, acho que se eu não trabalhar, eu morro amanhã. Entendeu? Eu vou trabalhar até o dia antes de eu morrer. Eu falo isso todo dia, entendeu? Porque eu acho que isso alimenta. Imagina uma pessoa como o Marcos, criativa, com um monte de coisa para ajudar, um monte de coisa para acrescentar. E tanta gente precisando de ajuda. Isso.
E ele fala do ânimo dos 50 a mais, quando ele visualiza, ou todos nós, né, a gente se vê crescendo, parece que vem uma garra que é quando a gente era adolescente. Ele fala muito da experiência também, como é importante colocar a experiência. Queria que você falasse um pouco sobre o mix de geração. A intergeração, de ter uma geração do Marcos, que é a nossa geração, com, de repente, uma geração Z, uns millennials trabalhando. Gente, olha, isso pode ser o caos. Mas eu acho que a hora que a gente passa o caos, né, e que entra na tranquilidade… E quando eu falo que entra na tranquilidade, a gente entra num momento que a gente consegue se ouvir. Sabe essa coisa que a gente fala tanto da escuta ativa, da importância de escutar? Eu sempre falo que o caos se forma porque a gente não tá se escutando. Então fica aquele barulho. Eu falo a mesma coisa que você, mas você não entende porque você é de outra geração, eu não sou. Mas você não tem um letramento digital que eu gostaria que você tivesse. Ai, toda hora tem que explicar. Mas, gente… essas experiências no mesmo lugar de trabalho são tão ricas, que para mim o Marcos tem que voltar hoje para esse mercado e conviver justamente com essa geração Z e com as outras todas as gerações. Ah, mas aí ele não consegue mais entrar no computador e utilizar… Gente, mas qual é a dificuldade da gente explicar caminhos novamente? Porque ele não vai saber esse caminho, que a geração Z sabe muito bem. Mas ele sabe de coisas que… Calma, gente, respira nesse momento. Um respirar no momento certo faz toda a diferença para reabastecer a energia de uma equipe. Algumas empresas estão, né, com a diversidade etária, com a disponibilidade de fazer o mix geracional e entender que esse mix geracional, inclusive, vai ajudar a empresa a vender. Se você começa a perceber dificuldades de uma geração, você vai colocar no seu produto algo que você que vai ficar mais fácil para o consumo e tudo isso. Então, esse mix não é claro, ainda não é óbvio, não tá… A sua empresa diz. Eu só acredito quando a gente resolve ou quando as empresas começam a ser um reflexo da sociedade. Porque eu acho que aí você fala assim, preciso resolver um problema para 80 a mais. Tem aqui uma pessoa, bota ele aqui. E aí quando você fala assim nesse grupo, o que você acha disso? Você fala, você não precisa achar. Chama aquela pessoa lá, 80 a mais, que tá aqui no grupo, que já tá aqui dentro e pergunta para ele. Porque se a gente olhar… Quem é mais importante para dar opinião sobre isso que a gente está criando? E se a gente está criando para esse grupo? Alguém que venha desse grupo para a gente começar a conversa, né? E aí, eu sempre penso o seguinte… Várias caixas de ferramenta devem dar uma mistura bem mais bacana. E um pensa uma coisa, o outro pensa outra, um cria isso, um cria aquilo. Gente, é tão mais rico essa diversidade que… A gente falava da diversidade, né? Ah, nós somos diversidade e inclusão. Então, a gente tem os grupos minorizados. E a gente não falava do etarismo, que ele perpassa tudo isso, né? Então, é muito importante hoje a gente entender esse lugar. E entender que uma pessoa hoje mais experiente traz essas resoluções de problemas complexos, que é o que a gente faz todo dia. Porque somos analógicos. A gente foi acostumado a pegar a enciclopédia e achar o que significa numa enciclopédia. É um trabalho, assim, que ninguém da geração Z ou Alfa, né, que são as crianças, vai fazer, porque não é dessa geração. A gente pode complementar. Eu também acredito muito no mix geracional. Eu acho que é o primeiro passo, a primeira ação efetiva contra o etarismo. A gente tem o etarismo feminino, que é algo que é pior do que o etarismo. Gente, mas ele é muito pior, né? Primeiro que foram impostos padrões de beleza pra gente, daqueles inalcançáveis para 100% da população, né? 99,9% da população do mundo. Outra que parece que a gente não tem o direito, por sermos mulheres, de envelhecer. Né? Assim, a gente precisa ter 40 anos a vida inteira, 20 anos a vida inteira. Parece que a gente não tem essa permissão. Eu me sinto um pouco nesse lugar, Maria Cândida. Porque a menopausa, principalmente quando chega a menopausa, por que as mulheres não querem falar?
porque elas são descartadas do sexo, do mundo do relacionamento, do amor. Se você colocar num aplicativo, mulher, eu tô ficando grisalha porque é uma bandeira mesmo, eu quero mostrar. Mas eu também. Que comecei aí pouquinho, comecei lá atrás, as pessoas me viram numa construção de carreira aí na TV, eu acho muito importante me verem envelhecer também. Que envelhecer com potência. Mas se você colocar no aplicativo Maria, 53 anos, né, você vai ver quantas mensagens vêm. Vem poucas, porque tem muitas camadas aí. E camadas raciais no etarismo feminino. O etarismo normal, mas o etarismo feminino, camadas raciais, como você falou, que a mulher preta é a última nessa jornada. Não, a última nessa jornada, a última a ser puxada numa empresa corporativa, a última a ser considerada. Mas a independência financeira e, de repente, o empreendedorismo pode salvar, como você falou. Você é uma empreendedora, uma empresária. Sim. Que você vai lá, pega a terra e vai dar certo. Faz argila e faz o vaso e vamos vender tudo, esse vaso. Né? É diretora, produtora, maquiadora, não, isso. Com certeza, e os números dizem isso. Assim, a Ana Fontes fala muito isso, né? Ana Fontes, para mim, a Rede Mulher Empreendedora é a empresa social que mais mulheres tem ali, que mais fala do empreendedorismo no país. E uma das coisas que ela fala é que o empreendedorismo traz para muitas mulheres a sua independência financeira. E isso é um lugar maravilhoso. De liberdade. Porque aí… Você não depende de um companheiro para te bancar, de um companheiro para pagar o seu aluguel. E a gente sabe, né? Principalmente as mulheres da base da pirâmide, na sua maioria, elas estão nesse lugar, de não saírem de casa, mesmo sofrendo violência, Sim. porque elas não têm para onde ir. E não só elas, os filhos também. É justamente isso. Se elas não têm para onde ir, para onde leva os filhos? Sabe? Né? Então, às vezes, você fica neste lugar. E o empreendedorismo nesse lugar tem feito esse papel que eu falo que não é uma independência financeira, mas é um início de liberdade. Sim. Exatamente, Cari. Eu fui fazer um episódio pra TV na Casa da Mulher Brasileira, que é aqui no Cambuci, em São Paulo, e uma mulher chegou com um filho pequeno, de uns 7 anos. E ela chegou denunciando tudo, fugindo da sua casa, sem documento, aquelas histórias que a gente já vê, conhece na estatística. Lá tem brinquedoteca, tem um lugar onde a mulher pode dormir, tem a delegada, tem uma série de coisas que ela pode… Mas assim, aqui em São Paulo, na capital… Vai pro sertão, vai pro sertão, né? A história é outra. E as crianças veem, e aí a gente volta pro lugar de vulnerabilidade que você falou, e aí tem a falta de oportunidade, o lugar de vulnerabilidade, a violência, e isso não vai dar certo. A gente precisa construir um mundo melhor. Você acha que se você não tivesse nascido num lugar de vulnerabilidade, você veria tudo isso com tanta nitidez? A sua empresa ESG, a sua empresa inovadora? Eu não sei. Você sabe que durante alguns anos da minha vida, eu não queria ser uma mulher preta. Quando eu entendi e fui mergulhando no estudo da ancestralidade, entendendo a composição do país, desde o Brasil colônia, como é que foi isso, do descobrimento, eu fui entendendo e eu fui me letrando racialmente também. E aí eu chego num dia, que é um dia que eu tenho muito orgulho, que a gente acabou lançando para Mulheres do Brasil uma cartilha, né, racial, e que eu falo assim, gente, hoje eu tenho muito orgulho de estar subindo nesse palco. Eu não achei que talvez fosse nessa vida, mas de dizer, eu sou uma mulher negra. E isso para mim foi um ponto assim que eu trago muito fundo na lembrança do meu coração, porque foi toda uma construção para desconstruir tudo aquilo que falavam de mim quando eu era menor, quando eu não era convidada para as festinhas, né? Então, essa desconstrução para mim tem esse ponto de falar abertamente que eu tinha, né, que eu já tinha tido vergonha na minha vida de falar sobre isso, e que aí eu trago isso muito forte, falando que orgulho eu tenho hoje de dizer eu sou uma mulher negra. Que lindo! Vou pegar a sua sabedoria de negócios, para você falar para
as empreendedoras ou pessoas que estão, de repente, em empresas que estão ouvindo, quais áreas aí são as áreas do futuro que falam e, de repente, a gente pode investir, a gente 50 a mais? O que você acha? Olha, dizem que a área do futuro é a inteligência artificial. De fato, a inteligência artificial veio para acelerar, mas ela vem dentro de todas as coisas, ela não vem sozinha, não. Mas a inteligência humana é a grande área do futuro. Não duvide nunca dessa inteligência humana. Agora, dica que eu acho que pode ficar aqui. O mercado que só cresce é o mercado pet. Eu até falei antes que tem mais pet do que criança de 12 anos. Esse é um mercado que, pelos próximos 5 anos, ele vai crescer ainda aceleradamente. Então, ainda tem oportunidade nesse mercado. Muita oportunidade nesse mercado. E aí, a gente vê já empreendedoras que já se destacaram fazendo roupinhas para pet. Passeadores. Que viraram. Agora, acho que parece que já vai estar na carteira, já pode ter… Entendeu? Então, assim, ainda tem aí hotelzinhos, creches. Creches, Gente, né? A gente leva agora o pet pra creche, maravilhoso. Pra escola, pra escola. Tem professores. Tem inclusive, o ônibus, né? O tio chega pra pegar o pet. Cinto de segurança. É isso. Tudo. Um mercado que cresceu aí enormemente. Tá, pensar e pesquisar sobre isso. Pesquisa sobre isso que você vai ver que pode ser ali que você acha uma oportunidade maravilhosa para você empreender. E quer saber? Se enche de coragem e vai, porque o frio na barriga não vai desaparecer. Só vai. E o mercado de bem-estar? O mercado de bem-estar também vai revolucionar. Claro, a pirâmide inverteu, a gente já falou, né? 2025 é uma inversão clássica, 2030 inverte mesmo. Então, aproveita isso para pensar em produtos para os 50 a mais. Gente, de bem-estar, de massagem, arrumação, nutrição. Beleza. Beleza falando da saúde, de tudo. Tudo. Então, é um mercado que vai ser muito, muito propício a essa velocidade rápida de crescimento. Principalmente focado nos 50 a mais. Focado nos 50 a mais. Foca nos 50 a mais. Qual a necessidade? E se você é 50 a mais uma oportunidade para você pensar no que você gostaria de ter que não tem e não tem nenhuma marca olhando para isso. Olha que oportunidade de negócio aparece aí para você. A gente tá falando de carreira, 50 a mais, de investir, de mercados e tudo. Vou puxar agora um depoimento. A gente vai ver do Morris. Você conhece o Morris? Conheço. CEO da Maturi. Essa empresa que ajuda, inclusive, as marcas a contratar pessoas mais velhas e incluir. Porque esse processo também não é um processo tão fácil, né? Aos poucos a gente vai evoluindo nisso. Vamos ver o Morris? Vamos. Olá, tudo bem? Eu sou Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi, empreendedor social. E eu tô aqui para falar sobre o mercado de trabalho 50 a mais. A gente sabe que tem muitos desafios, não é fácil, mas também tem muita oportunidade. Primeiro é entender que, de fato, existe o etarismo, o idadismo, o preconceito etário faz parte da nossa cultura ainda, infelizmente. E no mercado de trabalho ainda é muito forte, por mais que isso esteja mudando e vai mudar, precisa mudar, e a gente faz um trabalho para isso na Maturi. As empresas estão mais abertas sobre o tema, mas a contratação de pessoas com mais de 50 e 60 anos ainda é desafiadora e até para o jovem está difícil hoje. Por isso que é importante se abrir para as novas possibilidades. Entender hoje o que é empreender, o que é trabalhar como autônomo, ser consultor, freelancer, quais são os meios para isso. Então, ter essa abertura para o novo é fundamental, né? Então, os meios digitais, as redes sociais sendo usadas de forma profissional vão te ajudar muito nesse sentido, mas ter abertura com humildade e curiosidade é muito importante para você entender quais são esses novos caminhos, novas possibilidades, e eventualmente até mudar de área. Entender o que faz sentido para mim nessa fase da vida, como é que eu preciso me atualizar técnica e comportamentalmente para estar apto para o mercado de trabalho atual. Né? Não me prender ao passado. Toda experiência que eu tenho é muito importante, mas eu tenho muito para aprender e me adaptar para o momento atual, onde as organizações, por exemplo, são mais horizontais, são mais diversas,
trabalho colaborativo, mas também existem muitas possibilidades de trabalhar em rede, né, de forma autônoma, mas com outras pessoas, por projetos, que muitas vezes vai ser até mais viável do que ficar só procurando um emprego, que é tão difícil. Mas se você for procurar emprego, é procurar com propriedade, é buscar empresas e posições que estejam alinhadas ao seu perfil, que você também esteja preparado para um momento de entrevista, que o seu currículo esteja adaptado, né, para aquela vaga, que realmente tenha a ver com você e com o seu perfil, que você conheça aquele trabalho, você se valorize, né, tenha ali chance de mostrar todo o seu trabalho, toda a sua experiência com autoestima, mas mostrando que você está atualizado com as coisas mais modernas também. Então, se abrir para a tecnologia é fundamental, né? Ela abre portas, não é uma barreira. E fazer networking estratégico, usar ferramentas como o LinkedIn, mas também participar de cursos, eventos, aprender coisas novas, se abrir para o novo, de repente, outras áreas. O que faz sentido para mim nessa fase da vida? O que eu gosto de fazer, além do que eu sei? Né? O que está conectado com o meu propósito? Participar de eventos como o Maturifest, cursos, né? E outros eventos de networking e novidades é sempre muito importante, porque de fato existem mitos, né, que a gente sabe, os estereótipos estão por trás desse preconceito. Os mais velhos são mais caros, não sabem mexer com tecnologia, ou são fechados. É mostrar que realmente isso não faz sentido, que você não se encaixa nesse estereótipo, né, é só na prática que a gente consegue quebrar esses paradigmas. Então eu te desejo muito boa sorte, né? Tem essa abertura, busca. Às vezes está mais difícil, mas tem trabalho, né? E a sua experiência, não só profissional, mas de vida, conta muito. Até lá, um abraço, tchau, tchau. A gente tava vendo e fazendo assim. Não, o tempo inteiro, porque se abrir para o novo com humildade é a lição que ele traz, assim, na cara da gente. Morris, bom, amo, né? Não posso nem aqui falar que não. E ele traz, assim, uma questão que eu acho muito importante, principalmente pra gente 50 a mais, que é essa questão do letramento digital. Gente, a tecnologia tá aí e a gente não vai escapar dela. Então não adianta se fechar e falar, eu não sei. Imagina! Essa é a vulnerabilidade que a gente tem que mostrar. Não sabemos? Vamos aprender. Não é verdade, Mariana? Porque a gente não tem outra opção. Não tem. Né? Não existe outra opção. Não existe a opção. Viva com tecnologia ou viva sem tecnologia? Não existe. Não existe. Hoje não tem essa possibilidade. E isso é um dos gaps muito grande que tem no nosso mercado. Então, quando você faz 50 a mais, não tem jeito. Você tem que dominar tecnologia. Você tem que saber entrar num computador. Você tem que saber, por exemplo, reportar uma coisa. Porque tudo isso hoje são reportes. Você não faz mais assim, tô aqui prestando minhas contas do que eu gastei aqui no barzinho, que eu fui tomar um café com o cliente, tá aqui. Não é mais assim. Você entra num sistema, né? No sistema você preenche lá, você põe login e senha. Tem um caminho ali de lógica digital, que nem sempre é a lógica que essas pessoas vivenciaram no seu período corporativo. E para as pessoas que não sabem, de repente, que estão assistindo, o Morris falou do Maturifest, que é um grande festival de maturidade, que no Trem Sênior está patrocinando e que a senhora vai falar. Ainda não me convidaram para falar, todo ano eu falo. Segundo o Morris, eu vou ser mestre de cerimônias esse ano. Eu falei, não, vai arrebentar. E eles juntam pessoas em pequenas salas para fazer tipo um workshop de todas essas coisas, LinkedIn, que é, né, a rede de carreira, de profissional, e tudo que você está falando também é ensinado, não exatamente, não sei se é exatamente isso, mas as pessoas vão ter uma capacitação lá. Então é muito importante você participar e conectar o networking, quando você visualiza outras pessoas de outra… Até porque hoje, se você não está na rede social, num LinkedIn profissionalmente, você não existe. As pessoas não estão te vendo. Recrutamento é feito por lá, muitas vezes, né? Assim, muitas vezes as pessoas me acham no LinkedIn. Posso te contar? Tem uma vaga aqui, você tem interesse? Eu falo, não, sou empreendedora, não tenho interesse. Mas a pessoa chega por mim no LinkedIn. Então, assim, o marketing pessoal nunca foi tão importante. Nós estamos, sim, na era do marketing pessoal. Então, gente, marketing pessoal.
vou deixar aqui mais uma dica. Você tem que fazer. Você tem que estar presente nas redes sociais, com o que você sabe, construindo a sua reputação. Não esqueça disso, porque isso é muito importante hoje. Dilma Campos. Que espetáculo! Adorei, gente, essas dicas. Vocês que estão assistindo têm que compartilhar esse episódio. Não só assistir de novo, compartilhar esse episódio. Porque você dá dicas, você conta essa história incrível, você… tem tantas coisas legais. E aí, proposto que tem muitas ainda, mas estamos, neste momento, no final. É uma pena. Eu sempre fico triste quando acaba. Quando a pessoa tem muito repertório, ela fica triste. Eu fico triste, porque eu falo… Poxa, tem tanta coisa pra falar ainda. Pra gente deixar pra ajudar os outros. Então, né? Mas a gente vai conectar, você vai estar no Maturifest, tem muita coisa aí pra acontecer. E o importante, eu acho, que é dar esse boost, é dar essa garra, é botar as pessoas pra correr aí, pra animar. Vamos lá, vamos criar, vamos se juntar, vamos fazer a coisa acontecer. Com as ferramentas que a gente tá aqui de bem-estar no Trem Sênior. Então, temos tudo na mão. Vambora. E vamos junto. E vamos junto, porque colaborativo é marketing regenerativo. Eu aprendi hoje tudo isso aqui nesse episódio. Ai, lindona! Prazer te conhecer pessoalmente, porque eu já te seguia na rede social. E ter você na Conexão Proidade, porque tinha que ser. Não, Maria Cândida, adorei estar aqui na Conexão Proidade, adorei estar com você. E adorei o assunto que a gente falou hoje, de extrema importância. Muito necessário. É isso, gente. Esse episódio acaba por aqui, mas a conversa não acaba. Porque a gente vai pro próximo episódio. Em breve, próximo episódio, você vai se conectar, vai entender em cada um, Dilma. A gente tá falando, assim, mas focando, né? O passado foi do Oscar Schmidt, que falou de esporte, da atividade física, da importância. Ele tá com 66 anos. A da Astrid falou sobre sexualidade, falou sobre tudo, mas mais sexualidade. Marina Persson mais sobre cultura. Enfim, muitas coisas aqui no Conexão Proidade. Videocast necessário. Beijo pra você, um beijo pra vocês e até a próxima.